Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem correndo atrás dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje falaremos sobre a verdade sobre o Evangelho. O que está acontecendo com as igrejas? Por que as igrejas, meus irmãos, estão entrando em heresias, evangelhos de fariseus, doutrinas de demônio, fábulas, meus irmãos, profecias falsas, revelações enganosas? As pessoas estão tirando, meus irmãos, dos fiéis o que não tem. Vende o seu carro, vende a sua casa, deposita esse dinheiro para ajudar a igreja. A igreja está precisando de tantas pessoas para ajudar cada uma com 10 mil, com 5 mil. Irmãos, o que é isso? Jesus Cristo falou que a viúva deu as suas moedinhas, ela deu tudo, quando ela deu mais do que aqueles outros. E as igrejas estão preocupando, meu irmão, com seus cofres, com seus tesouros. Eles não podem ficar vazios. Então vamos à luz da palavra do Senhor, meu irmão, sobre a verdade do Evangelho que está sendo pregado hoje. E eu te faço uma pergunta: por que você está sendo levado por esse tipo de doutrina? Você lê a Bíblia? Você examina a palavra do Senhor? Por que você se deixa se enganar por essas coisas que são antibíblicas? Abre a palavra do Senhor juntamente comigo, Atos 8, 26. A mensagem sobre o Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Presta bem atenção, o pregador foi conduzido pelo Espírito Santo a sair da onde estava, a ir para uma rua que estava deserta. Para que ele iria para uma rua que estava deserta? Se não tinha ninguém ali. O significado dele estar ali. Se o Senhor falar contigo, faça tal coisa, por que você não faz? Ele foi porque Deus tinha um plano numa vida que iria passar por ali. Então, a primeira coisa, o pregador tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, aquele mordomo foi no templo em Jerusalém adorar e voltava para casa cheio de dúvidas. Ele fala com Filipe. Agora presta bem atenção. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi e adorou. Agora aquele homem voltava para casa com dúvidas. No versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e diz-lhe: entende tu o que lê? Então presta bem atenção, meus irmãos. O Espírito Santo conduziu Filipe para uma estrada deserta, porque um homem passaria ali. E aquele homem queria entender mais sobre Deus. Aquele homem queria compreender mais. Talvez foi só lida a mensagem, não foi pregada, não foi explanada, não foi mais uma mensagem que trouxe edificação para a igreja. Talvez leram aquele pergaminho por ler. Quem estava na frente ali lendo, leu por ler. Então aquele homem vai para casa pensando de quem está sendo a referência dessa mensagem. E o Espírito fala com Filipe: Filipe, chega-te e ajunta-se a este carro. No versículo 29 fala que era para ele se aproximar, porque ele lia o profeta Isaías. E estava com dúvidas. Tinha acabado de ir lá adorar a Deus. Levou lá seu sacrifício, adoração, e voltava para casa sem entender o que ele tinha feito naquele lugar. Irmãos, a palavra do Senhor tem que ser muito bem explicada, muito bem pregada, para que as pessoas não voltem para casa vazias ou cheias de dúvidas. E então ele pega agora, Filipe se aproxima daquele carro e pergunta: tu está entendendo o que tu estás lendo? No versículo 31, ele diz-lhe: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro. Filipe correndo lá dentro: tu está entendendo o que tu está lendo? Ele falou: não estou entendendo nada. Ele falou: então sobe aqui, Filipe. Primeiro, Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo a estar naquele lugar. Às vezes tu está num local, num momento, por Deus, e você não está entendendo que Deus está te usando naquele lugar. Às vezes Deus te deu uma oportunidade de subir no altar para pregar a palavra. Deus te deu uma oportunidade para falar do evangelho dele, e tu não está entendendo essa oportunidade que Deus está te dando. Então Filipe perguntou: tu está entendendo o que tu estás lendo? Ele falou: eu não estou entendendo nada. E Filipe faz o quê? Ouviu e não entendeu. No 31, Filipe vai. No 32 em diante, Filipe começa a ver a passagem que ele estava lendo.
que falava sobre Jesus Cristo. E no versículo 36 diz, no versículo 35 diz, então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e anunciou-lhe a Jesus Cristo. 35. No 36, diz assim, e indo ele a caminho, chegaram-se ao pé de alguma água. E disse ao eunuco, eis que aqui as águas, o que me impede que eu seja batizado? Então presta bem atenção. O profeta foi conduzido aí naquele local pelo Espírito Santo. E quando o profeta começa a pregar, quando o profeta começa a explicar, quando o profeta abre a palavra do Senhor e fala, olha, é assim, é assim, é assim o significado dessa palavra. Cristo veio ao mundo, ele morreu e ressuscitou e nós somos testemunha do que ele tem feito, das suas maravilhas, dos seus sinais e prodígios. E nós temos as promessas que ele falou, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador. E o Consolador já foi derramado sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Então aquele homem agora entendeu o que ele não entendeu no templo, em alguns minutinhos ele entendeu pela boca de Filipe. E chegaram às margens, talvez de um lago, de um rio grande que passava por ali. E ele fala, ou talvez diante da praia, não sei, a Bíblia não demonstra o lugar que é onde eles param. E fala com ele, olha Filipe, aqui estão as águas. O que me impede que eu seja batizado? Então, esse evangelho, ele transforma. E Filipe fala no 37, e disse-lhe Filipe, se creres de todo o coração, e respondeu-lhe disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As águas estavam na frente deles. Ele fala, Filipe, tudo que você me falou aqui agora, o que me impede de eu ser batizado? Ele era eunuco de uma rainha, tinha seus cultos pagãos, tinha a idolatria, aquele culto, aquela religião, mas ele foi para Jerusalém adorar. Ele já sabia onde que era a fonte, ele já sabia onde que estava o maná, a presença. Mas só que ele foi e voltava com dúvida, e o Senhor falou, não vou deixar esse homem para casa com dúvida, não vou deixar esse homem para casa aborrecido, triste, porque não entendeu. Mas eu vou enviar Filipe para ir lá, explicar para ele o que ele queria ouvir, o que ele queria saber. E Filipe, depois de ter pregado, no 38, diz que mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco, jubiloso continuou o seu caminho. E dali Filipe já foi levado pelo Espírito para outra cidade. Foi necessário ele passar por uma estrada deserta. Foi necessário ele passar por um caminho que não tinha ninguém. Mas dali iria passar alguém que precisava ter esse encontro com a palavra. O que eu quero te dizer, a conclusão dessa mensagem, muitas das vezes somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e não entendemos por que estamos passando por aquilo ali, por aquele momento ali. É porque aquilo ali, meu irmão, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Te diminuíram, tiraram você do seu cargo, disseram que você não vai pregar por esse período, falaram muita coisa, apontaram muita coisa. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não temas. Não temas ao homem, não tema o que o homem pode fazer. Mas seja como Filipe foi. Foi lá, falou, e ele perguntou, Filipe, o que me impede? O que me impede de ser batizado, Filipe? Ele falou, nada. Ele falou assim, mas eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Tu crê? Então vamos lá ser batizado. Quando ele sai da água, jubiloso, com certeza já falando em mistério, regozijando, porque realmente valeu a pena a ida dele lá em Jerusalém para adorar. Não foi em vão aquela viagem. Ele já não viu mais Filipe, ele entra no seu carro e vai embora. Agora era um novo homem que chegava em Etíope. Era um novo homem que chegava diante de uma rainha de Candace. Já era uma nova pessoa. Agora ele temia e servia a Deus de Israel. Agora ele tinha a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Era um homem diferente. Porque o Espírito Santo de Deus entrou naquele coração e mudou, irmãos. Mudou o comportamento daquele homem. Vamos lá agora para Cornélio, o centurião. Atos, capítulo 10, versículo 2. Era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Um homem que orava a Deus. Ele era temente, ele era um homem que tinha bondade para com o povo.
Mas ele era um centurião, ele era um homem da guarda real de Roma. Mas ele era um homem que temia a Deus, mas ainda não tinha tido esse encontro com a palavra, precisava de entender alguém, precisava que alguém pregasse para ele. E quem Deus usou para ir lá, para falar com ele? Pedro. Assim como Deus quer te usar para que a obra dele venha crescer. Em Atos capítulo 10, versículo 4, o qual, fixando os olhos nele, e muito temeroso, disse: quem és, Senhor? Ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Um anjo do Senhor falou em revelação com ele: manda chamar a Pedro. Enquanto aquele anjo falava com ele, um anjo também falava com Pedro, que o Senhor falava com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falava: não, Senhor, eu não vou tocar naquilo que é imundo. Ele fala: Pedro, não fala imundo aquilo que eu santifiquei. Então, irmão, presta bem atenção. Deus falou com Cornélio e falou ao mesmo tempo com Pedro. Virão uns homens aí, tu pode ir em paz com eles, porque eu preciso que tu entre naquela casa. Assim como Filipe, conversando com aquele eunuco, entrou naquela vida e pregou a palavra e ele aceitou, a família de Cornélio também aceitou a Jesus Cristo. Todos que estavam ali, amigos íntimos, tiveram esse encontro com a palavra. Então, no versículo 5 nos diz, no versículo 5 nós lemos: então agora vamos descer mais um pouquinho. Pedro teve a visão no versículo 11, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado nas quatro pontas, vindo do céu, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis de toda a terra. E foi dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, e mata e come. E Pedro não falou: não, Senhor, não faço tal coisa. Mas quando Pedro estava tendo aquela visão, chegam aqueles homens naquela casa. E pensando Pedro naquela visão, versículo 19, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Versículo 20, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então a promessa de Deus já começava a se cumprir aí. Deus falou com Cornélio e ao mesmo tempo Deus falou com Pedro, para que tudo se juntasse numa promessa só, que era a família dele e aqueles que ele tinha convidado iriam ouvir a palavra do Senhor. E vamos continuar mais um pouquinho. Pedro vai com aqueles homens para Jope. Pedro chegou em Cesareia, meu Deus. Pedro foi para aquela cidade e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado alguns de seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio chegou para poder recebê-lo. Cornélio quis se ajoelhar, porque tinha sido chamado por um anjo para que ele foi. Para com isso, Cornélio. Tem que dar alguma adoração aqui, você vai dar para Deus. Eu sou homem como você. Não aceitou a adoração do homem, não aceite elogio do homem. O verdadeiro evangelho está aí, mesmo, não é para ser adorado pelo homem, mas sim por Deus. E agora Pedro, meu irmão, abre a boca e começa a pregar a palavra do Senhor naquele lugar. Pregando. E versículo 42. E nós mandou pregar ao povo a testificar que até por Deus foi constituído juiz vivo e dos mortos. A esses dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque os ouviam falar e magnificar a Deus. E respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar as águas para que não fossem batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados. Meus irmãos, a intimidade, o verdadeiro evangelho, a verdade sobre o evangelho, meus irmãos, é o caráter. Qual é o teu caráter na presença de Deus? Como está a tua vida na presença do Senhor? Olha só quem foi Filipe. Olha só quem foi Pedro. Pode ir, Pedro, com ele, porque são almas que serão salvas. Filipe, vai até uma rua que está deserta, porque ali tem uma alma que eu quero que ouça a minha palavra. Esse mesmo Pedro foi aquele que disse para Cornélio: por que tu deixou Satanás encher o teu coração? Não mentiu para mim, homem, mas sim para o Espírito Santo de Deus. Vendendo essa herdade estava sob o seu poder, era sua. Se você não quisesse participar da comunidade dos apóstolos, não tinha problema. Mas não mentisse ao Espírito Santo
de Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: cuidado com as pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Cuidado com as pessoas que estão brincando com o evangelho. Cuidado com esses falsos profetas que têm se levantado por aí, se dizendo serem servos e servas do Senhor. Examinai tudo e retém o bem na sua vida. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Mas eu te aconselho, siga um exemplo como foi Filipe, siga um exemplo como foi Pedro. Porque ambos foram e as almas foram salvas. E foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça o mesmo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.